No dia de hoje, na vertente tecnológica, vamos falar sobre o estudo realizado nos Estados Unidos, onde revela que a funcionalidade Dark Mode que se usa em dispositivos eletrónicos pode não ter grande impacto no consumo da bateria conforme se pensava. Coloque o fone no ouvido ou aumente o som da coluna, que a vertente tecnológica vai começar agora. Olá, seguidores e ouvintes deste fantástico, inigualável podcast de tecnologia. Eu sou André Silva e esta é a vossa vertente tecnológica. Se você ainda não ouviu falar sobre Encore, é a maneira mais fácil de fazer um podcast. Deixe-me explicar. É gratuito e existem ferramentas de criação que permitem gravar e editar seu podcast diretamente no seu telefone ou computador. Encore distribuirá seu podcast para você, para que ele possa ser ouvido no Spotify, Apple Podcast e muito mais. Você pode ganhar dinheiro com o seu podcast sem um ouvinte mínimo. É tudo o que você precisa para fazer um podcast em um só lugar. Baixe o aplicativo Encore gratuitamente ou vá a Encore.fm para você começar. É preciso recuar alguns anos para nos lembrarmos quando a funcionalidade Dark Mode ou modo escuro foi anunciada para dispositivos eletrónicos com a promessa que poderia reduzir imenso o consumo energético. É verdade que na teoria tudo aponta para que isso seja uma realidade, visto que dispositivos que possuam uma tela AMOLED, OLED, ou seja lá o que lhe queiram chamar, os pixels são literalmente desligados, quando o modo escuro é ativado e quando a imagem que estamos a ver é 100% preta. Neste tipo de situação é expectável que se possa tirar partido do consumo energético, pois como vocês podem imaginar, a tela é a parte do hardware que mais consumo retira da bateria e a principal fonte de problemas da drenagem das baterias, e que tantas vezes nos leva à loucura e até mesmo ao desespero. A questão é que por força da pressão do mercado e para dar resposta a um velho problema que tem assombrado a vida das fabricantes, que nunca até à data de hoje conseguiram resolver essa questão da eficiência energética, foi implementada a funcionalidade do Dark Mode às 3 pancadas e introduzida em milhões de dispositivos que tinham tela IPS. Ora, o painel IPS é basicamente uma evolução da tradicional tecnologia LCD. A principal diferença entre estas duas tecnologias está no posicionamento dos cristais líquidos. No caso do LCD, o cristal está alinhado na vertical, enquanto que nos displays IPS eles trabalham em um plano horizontal, o que resulta em uma melhor resolução de imagem para os consumidores. A verdade é que de uma maneira ou de outra a implementação desta funcionalidade tem-se mostrado um sucesso e grande parte da indústria tecnológica aderiu e nela foi usada como madeira para campanhas de publicidade, com várias promessas de poupanças energéticas a rondar entre os 25% e os 50% com som de utilização. Se olharmos de uma forma mais fria e mais serena, são várias as vantagens para o uso desta tecnologia, entre elas o cuidado com a nossa vista a quando em ambientes de pouca luz, em horário noturno, como por exemplo em leitura, etc, etc. Só que agora, numa universidade dos Estados Unidos, a Universidade de Purdue desenvolveu um estudo mais complexo, mais completo, analisando as várias vertentes, as várias situações em que ambas as funcionalidades são usadas em determinados contextos, mostraram que afinal a autonomia pode não ter grandes mexidas conforme se pensava. Claro que tudo depende de como o utilizador age perante o seu dispositivo, mas neste estudo foram usadas aplicações como YouTube, Google Maps, calendário Google, Google News, telefone Google ou até mesmo a calculadora, onde também nesta análise usou-se vários dispositivos como o Motorola Moto Z3, o Google Pixel 5, o Google Pixel 4 ou até mesmo o Google Pixel 2, em cada app durante 1 minuto para determinar comportamentos e respostas para cada situação, tendo o modo escuro ativado ou não. A curiosidade que se conseguiu retirar deste estudo é que o brilho da tela é que define a poupança das baterias dos dispositivos eletrónicos. O estudo usou como base uma utilização média de intensidade do brilho entre os 30% e os 40% e neste caso em concreto a poupança pode rondar apenas entre os 3% e a 9%. O que numa bateria do 0 ao 100 acaba por ser insignificante. Já por outro lado, onde a funcionalidade Dark Mode passa a expressão brilhou, foi onde já se calculava.
que era no uso no exterior com o brilho do sol, e aí o brilho das telas dos dispositivos subiu, como é óbvio, para os 100% de intensidade, e aí a guerra entre o modo escuro e o modo claro acabou com um vencedor sem grandes surpresas, com o modo escuro a trazer uma poupança para os dispositivos entre os 39% e os 47%, algo que não deixou margem para grandes discussões. Por fim, podemos concluir que sim, o modo escuro é muito benéfico em várias situações, mas para se poder retirar o melhor partido dele, em questões relacionadas com poupanças de bateria, vai depender do contexto que se é usado, onde o brilho poderá ou não interferir nas diversas situações. Tudo vai depender do uso do utilizador e principalmente em que contexto poderá ou não ser usado. A dica é muito simples: se usarmos o brilho abaixo dos 40%, já sabemos que a poupança vai ser mínima. Se usarmos acima disso, os resultados poderão ser extraordinários. Talvez até para quem trabalhe a partir de casa em questões relacionadas com home office, possa no futuro repensar o uso do seu smartphone ou outro dispositivo qualquer, desde que o mesmo tenha uma tela AMOLED ou outra tecnologia do género, sabendo que na questão da tela IPS o resultado ganho passará apenas pela questão da visão. E hoje trouxe-vos uma notícia que, ainda que seja simples e que não tenha assim grande impacto ou grande impacto no nosso dia a dia, ou que muita gente possa pensar sobre isto, afinal este estudo mostra-nos que pode-se pensar um bocadinho mais a fundo em relação a este assunto. O Dark Mode já é sabido, e eu já vos tinha trazido notícias no passado com a questão do modo escudo ou do Dark Mode, principalmente, por exemplo, quando o MBWay lançou essa funcionalidade para a sua aplicação, tanto para Android como para iOS, meio que dei um lamiré sobre este assunto. Mas a verdade é que desde que esta tecnologia foi implementada, e eu falo por mim, foi algo que desde cedo e desde caras me apaixonei. Primeiro porque acho que esteticamente, a nível de design, torna a experiência muito mais bonita, enquanto termos uma tela com aquele brilho branco a apontar-nos para os olhos, tendo uma tela mais escurecida, com os tons mais escuros, acaba por esteticamente, na minha opinião, isto falo com questões de opinião, né? Mas na minha opinião torna-se muito mais bonito. Se formos a olhar pela questão da saúde, também o Dark Mode ou o modo escuro também traz mais benefícios, ou seja, o facto da tela não trazer aquela intensidade muito clara, ou neste caso trazer uma intensidade mais escura, com tons mais escuros, acaba por nos trazer mais, entre aspas, saúde à nossa vista, e principalmente em ambientes noturnos, ou seja, quando a gente nos vamos deitar para irmos dormir, todos nós já ouvimos falar e todos nós já sabemos que o brilho da tela pode dar indicações erradas ao nosso sistema de que estamos em um contexto de dia, e o que pode provocar não termos sono e depois para dormirmos, ou mesmo que a gente acabe por adormecer, o nosso sono possa ser instável, justamente porque acabamos por enganar o nosso cérebro, acabamos por enganar o nosso sistema a passar uma informação que poderíamos estar em contexto diurno e não noturno. Por isso todos nós já ouvimos falar que de facto a gente usarmos uma tela muito clara ou luz branca ou qualquer outra coisa do género quando estamos para dormir, a gente já sabe que isso é extremamente prejudicial à nossa saúde. Então foram implementados ao longo deste ano algumas tecnologias como o Dark Mode, como eliminar o filtro de luz azul ou outras coisas do género, justamente para trazer proteção à nossa vista. Por isso aqui já temos duas vantagens. Primeiro porque, na minha opinião, acho que o Dark Mode é mais bonito a nível de design, a nível de saúde também traz este benefício, e por último temos a questão da bateria. Eu de facto já tive smartphones que não tinham o Dark Mode, já tive smartphones que tinham o Dark Mode, e posso dizer que a médio e longo prazo, com a utilização diária, e eu que me considero um utilizador um pouco hard, né, um pouco de estar sempre com o telefone na mão, seja para questão pessoal ou mesmo em contexto profissional, porque, por exemplo, tanto o smartphone como o tablet, ou seja, outra coisa qualquer, é usada, por exemplo, para a gravação deste podcast,
Por isso é que eu digo, tanto para a questão pessoal como para a questão profissional, sou um consumidor considerado hard, um consumidor mais intensivo. E posso-vos dizer que, pela minha experiência, a médio e longo prazo, já fiz alguns testes assim ainda meio superficiais e pude ver que realmente há grandes resultados. Vocês até mesmo podem pesquisar no YouTube, que existem dezenas, milhares de vídeos de criadores de conteúdo que já fizeram e que são às vezes canais que as pessoas que os produzem são pessoas que são profissionais na área, e vocês podem ver realmente vários vídeos que comprovam que existe realmente uma grande poupança usando o Dark Mode ativado ou não. E depois isso também vai depender de cada dispositivo, vai depender de como é que cada fabricante trabalha o seu dispositivo com aquela funcionalidade ativada, ou seja, depois existe, né, todo esse trabalho por parte da fabricante, por parte dos desenvolvedores que trabalham sobre aquele hardware para implementar o Dark Mode da melhor maneira, porque eu também já tive experiências de usar aplicativos e plataformas que, com o uso do Dark Mode, a experiência foi horrível e preferi não ter nessa situação o Dark Mode ativado, porque de facto a experiência era horrível. Mas o que é certo foi, como vos disse, no passado esta tecnologia foi implementada às 3 pancadas, foi muito implementada à pressa por pressão do mercado e durante alguns anos, durante vários aplicativos e durante várias utilizações por parte dos utilizadores, o que é certo é que houve muitos relatos de más experiências por conta do Dark Mode estar implementado de uma forma assim meio que defeituosa. Por isso, na minha opinião, o Dark Mode para mim é um sucesso, para mim tem toda a razão de ser, deve continuar a ser trabalhado para ainda trazer uma melhor experiência, deve ser implementado e trabalhado de forma a ele ficar 100% funcional, sem qualquer tipo de diferença entre o modo claro e o modo escuro. E foi também interessante agora ver algo que eu assim de caras não tinha pensado sobre isso, mas que realmente agora, olhando mais a frio e olhando para esta notícia de uma forma mais profunda, pude perceber que de facto o brilho é uma questão tão decisiva. Eu lembrava-me que o brilho era uma coisa muito decisiva quando era um modo claro. Eu sabia que quanto mais brilho a gente injetava na tela, mesmo em modo claro, mais drenagem de bateria a gente teria, mas nunca tinha pensado na questão do modo escuro. Apesar de eu saber isso, nunca tinha olhado com outros olhos esta questão. E de facto, quando eu soube desta notícia, para mim fez todo o sentido. E o que ainda me fez mais pensar é que de facto o modo escuro traz sempre benefícios em todos os contextos, mas de facto com pouco brilho não tinha pensado que o benefício era muito baixo. Isto assim dá-nos que fazer que pensar, e fica então a dica a vocês e até mesmo a mim de podermos analisar esta questão do Dark Mode a médio e longo prazo, podermos analisar em que contexto poderemos usar, consoante o brilho que também poderemos usar ou não, se mais alto ou mais baixo. Bem, caros ouvintes, chegamos ao fim de mais um episódio. Espero que cada um de vós tenha gostado. Se de facto gostaram deste episódio, passem no Apple Podcast e avaliem e comentem este podcast. Ou se a vossa plataforma de podcast permitir fazer alguma avaliação, então peço que o possam fazê-lo, para que seja recomendado nas pesquisas e chegue a mais pessoas. Se vocês quiserem ser apoiantes deste projeto, basta aceder ao link que está na descrição deste ou de qualquer outro episódio. Caso tenham alguma dúvida ou queiram fazer alguma crítica, seja ela positiva ou negativa, ou até mesmo queiram sugerir algum tema para que seja falado no futuro em algum episódio, todos os contactos estarão na descrição de cada episódio, incluindo este. Beijos e abraços e até ao próximo episódio.